o professor irá, no final, colocar um slide bem grande para vocês aí no data show de vocês, na sala de vocês, com um desafio, ou seja, um projeto, ou um questionamento, ou uma pesquisa, ou um trabalho de campo, dependendo muito do que for, onde vocês vão desenvolver isso ao longo de uma semana. Então, até o dia da aula seguinte, na semana seguinte, até o meio-dia do dia da aula seguinte, vocês poderão postar no AVA o trabalho de vocês. Normalmente, quase sempre, no arquivo doc. Então, tudo que os professores pedem, eles pedem para ser postado no arquivo único, apenas um arquivo, no formato do Word, que pode ser o Word 2003 até o Word 2007, o Office 2007, no caso. Né? Ou ainda algum processador de textos compatível, como, por exemplo, o OpenOffice, tá? Ou em formato RTF, ou seja, algum formato que o Office da Microsoft possa abrir sem grandes complicações. Ok? Então, essa é a agenda que vocês vão ter até o final do curso. Aula, enunciado da atividade, ao longo da semana, desenvolvimento da atividade, vocês terão uma semana para isso, usando o computador de vocês, ou na lan house, ou no trabalho, não importa. Ao longo dessa semana, vocês terão nosso acompanhamento através da nossa tutoria, respondendo a dúvidas que vocês coloquem no fórum, conversando com vocês uma vez por semana no chat online, dia de terça-feira, às 19 horas, e assim nós conduziremos o trabalho até o final do curso de vocês, sempre, semana a semana, construindo competências. Ok, gente? Entendido? Tati, alguma dúvida até agora? Não, tudo tranquilo, não temos nenhuma dúvida. Maravilha. Então vamos lá. História dos computadores. Vamos começar com o nosso primeiro conceito da aula de hoje. História dos computadores. A capacidade do ser humano em calcular quantidades nos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam-se os dedos das mãos para efetuar cálculos. Né? Então está aí uma figura emblemática, que é a figura do ábaco, né? Que foi a primeira ferramenta conhecida para a computação, no ano de 2400 a.C., inventado na Mesopotâmia, portanto, pelos árabes, né? E seu uso original era desenhar linhas na areia com rochas. Versões mais modernas do ábaco ainda são usadas como instrumento de cálculo e brinquedo de criança, né? Como vocês estão vendo aí na fotografia ao lado. Vocês devem ter visto já em várias lojas de brinquedo ferramentas como essa que vocês estão vendo aí. Muito bem. Esse camarada aí, o Blaise Pascal, né? Ele criou a primeira calculadora capaz de realizar operações básicas de soma e subtração. E foi inventada, sabe quando? Em 1642. Ele era filósofo e matemático francês. Então, Blaise Pascal, está aí a foto dele, e aqui está a engenhoca que ele utilizou. Então, pela primeira vez, se utilizava um equipamento mecânico, né, para se computar, ou se calcular. Então, muitos dizem que o primeiro computador não foi o ábaco, foi a máquina de Pascal, né? Em 1791, né, Charles Babbage, o brilhante matemático inglês, né, conhecido como o pai do computador, criou, né, o que chamou de calculador analítico, muito próximo da concepção de um computador atual. Né? Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph-Marie Jacquard, mecânico francês, inventou o tear mecânico, controlado por grandes cartões perfurados. Então imagina, né? Isso que vocês estão vendo na tela aqui é um cartão perfurado, um cartão de papelão, né? Que você programava, ou seja, você, através de uma linguagem de furos, você programava o que a máquina ia fazer. Era uma máquina que tecia, né? Deixa eu ver se nós temos foto aqui no próximo slide. Temos, sim. Né? A máquina é capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados. Né? Então veja a engenhoca que o nosso amigo Joseph-Marie Jacquard inventou. E essa máquina foi a primeira máquina programável do mundo. Então o computador, na expressão da palavra de ser um equipamento programável, surgiu, portanto, nesse período aí de 1752 a 1834. Tá? Muito bem. Babbage, né? Charles Babbage, introduziu, portanto, a essa máquina, né, de tecelagem o conceito de hardware e programação. Então, pela primeira vez, nós havíamos, o ser humano, né, o homem, conseguia conceituar
programa de computador, ou seja, através de cartões perfurados. Cada cartão desses era uma informação, cada furinho desses era uma informação menor ainda, e a combinação dessas informações que eram perfuradas dava um sentido lógico ao movimento que a máquina iria fazer com os tecidos. Tá? Então esse é o conceito do computador mecânico programável. Né? Então, até então não havia tido esse conceito de programação na nossa sociedade. Né? Bom, o primeiro computador eletromecânico, veja que a eletricidade foi introduzida bem depois, né, foi construído por Konrad Zuse em 1936. Esse engenheiro alemão construiu a partir de relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas, o primeiro computador eletromecânico do mundo. Então, o computador que processa informações eletronicamente, tal e qual nós o conhecemos hoje, data de 1910. Então veja que computador é uma coisa muito mais antiga do que a gente imaginava, né? Então os pais de vocês, os avós de vocês devem dizer, computador surgiu só na década de 80, na década de 90. Engano. Computadores existem há muito mais tempo do que nós imaginamos. Porém, em formas bastante rudimentares, né? Utilizando mecanismos bastante engenhocas, bastante trabalhosas de se entender e se manusear, mas eles existiam sim desde muito tempo. Tá? Bom, partindo para o computador na expressão da palavra, computadores eletrônicos, né? Temos aí o Z1. Há uma grande polêmica em torno do primeiro computador. Inclusive, o primeiro computador eletrônico, né? Não se sabe se foi o Z1, considerado por muitos como o primeiro computador eletromecânico do mundo, ou o Mark I. Né? A diferença é que o Z1 era, salvo engano, uma máquina alemã, e o Mark I, uma máquina americana, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, que realmente nasceram os computadores atuais. A Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, ou Mark I, como queiram falar. Projetado pelo professor Howard Aiken, com base no calculador analítico de Babbage. Então, aquele velho calculador analítico de Babbage, lembra? Que era mecânico, né? Aliando-se à eletricidade desse computador, ele começava então a processar informações mais rapidamente. Então veja que toda construção humana sempre é um upgrade, sempre é uma construção em cima de algo que já foi feito anteriormente, tá? Simultaneamente e em segredo, o exército americano desenvolvia um projeto semelhante, chefiado pelos engenheiros J. Presper e John Maltby, cujo resultado foi o primeiro computador a válvulas. Então não era mais eletromecânico, e sim puramente elétrico, né? O computador chamado ENIAC. Então, se vocês procurarem um catedrático da área de ciência de computação, ele vai dizer, não, o primeiro computador do mundo foi o ENIAC. Por que eles vão dizer isso? Porque aqui não existia mais o elemento mecânico envolvido. Era puramente eletrônico, ou seja, válvulas funcionavam mais ou menos como aqueles furinhos do cartão, só que em vez de perfurar, eles calculavam, combinavam informações através de impulsos elétricos. Né? Então, válvulas acesas significavam furo. Válvulas apagadas significava não furo. E a combinação de furos e não furos, ou válvulas acesas e apagadas, dava um sentido de informação armazenada na memória do computador. Então o ENIAC, né, de fato, como nós o conhecemos hoje, pode ser considerado o primeiro computador elétrico, totalmente eletrônico do mundo, né, usando válvulas. Talvez os pais de vocês, com certeza vocês não, mas os pais de vocês pegaram a época lá na década de 70, até o início da década de 80, televisores a válvula. Nós tínhamos no Brasil, né, veja que eu estou falando aqui de 20, 30 anos atrás. Nós tínhamos no Brasil televisores que você ligava, eles demoravam a pegar, né, e você abria esses televisores, eles tinham um monte de tubos, né, parecido com lâmpadas e incandescentes. Então, veja que até pouco tempo atrás, porque 30 anos, 20 anos não faz muito tempo assim, quando se fala de uma ciência, né, então nós ainda tínhamos peças eletrônicas utilizando válvulas como componentes eletrônicos, tá? Bom, até o final dos anos 70, reinavam absolutos os mainframes, né? Computadores enormes, trancados em salas refrigeradas e operados apenas por alguns poucos privilegiados. Então, nós marcamos então a década de 70 como a era dos mainframes. E o que é um mainframe? Mainframe são computadores de grande porte. Né? Assim como o ENIAC, o IBM/3 e outros que foram lançados depois, o DEC, a Unisys, que era o antigo Boros,
Então, esses computadores reinavam absolutos, eram computadores caríssimos, né? Só grandes indústrias, grandes empresas, universidades, aparatos militares, né? E todos americanos ou europeus que conseguiam conseguiam possuir um computador deste porte, ok? Então, o mainframe data dessa década de 1970, ok, gente? E, como diz aqui no slide, são máquinas que requeriam bastante habilidade dos técnicos de computação, né?